O título dessa mensagem: quando parece que tudo dá errado. Já aconteceu isso com a sua vida? Parece que tudo dá errado. Por isso que eu falei que tinha a ver, né? O microfone não funciona e parece que tudo dá errado. Mas existem momentos na nossa vida que acontece assim, não é, meus irmãos? Eu lembro uma vez que nós fomos para Carandaí, no aniversário da igreja. E aí lá louvando, adorando, ouvindo a ministração, de repente quando a gente sai, vou para direção ao carro, alguém tinha batido na traseira do carro, arrebentou a traseira do carro. Falei assim, nossa, misericórdia. A gente, mas eu só fui lá, gente, adorar, louvar, servir o Senhor. De repente você sai de um culto, o cara bateu, fugiu, ninguém sabe quem que foi. Aí acionei o seguro e aquele trabalho todo, mais de 30 dias para arruma o carro, tudo certinho, agora novinho. Aí eu estava ministrando aqui num culto de domingo, à noite, termina o culto, creio que foi bênção o culto, termina o culto, eu pego o carro, vou sair com o carro, inclusive eu pensei até em processar os consolidadores, porque estava chovendo, vidro escuro de noite e um papelzinho no meu retrovisor, e o motorista não foi atento. Brincadeira, lógico, da consolidação. Eu fui sair, olhei assim, mas não prestei tanta atenção, apesar que ele estava em alta velocidade, o motoqueiro. Eu dei a seta e fui fazer o contorno, mas ele estava em alta velocidade e bateu na lateral do carro com tudo. A Silvia estava no carro, ela ficou nervosa, intensa assim, né? Porque o susto. E aí de repente eu desci para olhar o motoqueiro, porque eu estava preocupado, eu sabia que com a Silvia não tinha acontecido nada, mas o motoqueiro, de repente ele quebra uma perna ali, e aí começa, tem que colocar um parafuso, e isso aí vai por muito tempo, eu preocupado como que vai ser. Ele, graças a Deus, não aconteceu nada com o motoqueiro, mas a moto deu perca total, pra vocês verem o nível da batida. E aí, isso acontecendo, eu lembro que teve gente que chegou para mim, sempre tem uns irmãos abençoados, dá aquela olhada, tem que ver o que está aí acontecendo, hein? O que está falando? Bom, tem pecado oculto, hein? Deve ter algum pecado, só pode, velho. Que é isso? A outros, realmente falaram isso para mim. De repente, outros falaram assim: olha, esse carro tem que trocar esse carro. Irmãos, sinceramente, eu não acho que o problema está num carro. A bênção está sobre a minha vida. Então, se eu estou com um carro, ele também vai ser abençoado. Onde eu estiver, a bênção me acompanha. Mas o que acontece, gente? Falaram tanto de um problema estar no carro, que a minha esposa acreditou. E ela falou assim: acho que tem que trocar esse carro. Que oportunidade que a gente tem, que o homem tem de trocar o carro, com o apoio da esposa. Eu falei assim: eu nem acho que é isso, mas já que ela falou, é o momento. Troquei o carro, glória a Deus. Porém, uma semana depois, bateram no meu carro novo, no carro que eu tinha trocado. Gente, que é isso? Aí agora eu falei assim: agora eu não sei qual que é o problema. Eu tinha o que estava em comum em todas as três situações? Eu olhei para o lado, gente, era a Silvia, porque nos três ela estava junto, só podia ser. Bom, imagina se a gente for levar para esse lado, né? Só porque alguma coisa em comum. Nós ficamos procurando essas situações, né? E essa semana para mim, esses últimos 10 dias, para mim também foi bem complicado. Começou com a minha geladeira pifando, tem que trocar o motor da geladeira, aquela coisa. E aí, domingo passado foi um culto abençoado, sim ou não, meus irmãos? Bênção demais. E Deus assim, moveu poderosamente nessa conferência.
Eu lembro no final do culto, eu passei ali e eu comprei algumas camisas para abençoar. Nós compramos, passamos o cartão, R$300. No outro dia, meu irmão, para a glória de Deus, a Silvia me manda uma mensagem, do nada, uma foto, cartório de protesto. Fábio de Mello, você precisa de ir no cartório de protesto, porque alguma coisa, irmãos, tem uma coisa que eu zelo, é pelo meu nome, pela glória de Deus, é porque eu acho que é muito importante o testemunho. Então assim, meu nome é limpo. Assim, eu falo assim, que você está devendo? Eu falei assim, eu não sei, não devo ninguém, não tem como está acontecendo isso, não sei o que pode estar acontecendo. Mas aí eu entrei em contato, falei assim, recebi que eu tinha que chegar, o que aconteceu? Era um bendito de um imposto de renda que a contadora deixou passar e falou que ia parcelar, e de repente mandaram para o cartório de protesto R$3.150 que eu tinha que pagar. Aí você vem em oferta R$300, você fala assim, vou receber 3.000, 10 vezes mais. Eu recebi uma dívida de 10 vezes mais. Quando parece que tudo dá errado, não é assim? Sinceramente, meus irmãos, eu sei que eu sou muito abençoado, eu sei sinceramente, mas existem momentos na nossa vida que realmente são difíceis, a gente não consegue explicar, mas acima de tudo eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então essa semana foi tensa, e olha, e essa situação nem foi a pior, porque a outra eu não vou falar, mas nem foi a pior. Mas estávamos vivendo um momento de tenso, e aí sexta-feira à noite, o pastor Rodolfo me mandou uma mensagem, olha, eu vou precisar o pastor André Valadão vai ministrar e pediu para nós irmos lá à noite, você pode pregar nesse domingo? Gente, tudo que eu mais queria, né? De fato, tudo que eu não queria era pregar. E eu falei, pode ser, mas eu falei que ele pode ser pela fé, porque eu estava desanimado, bem desanimado, não queria. O que eu vou pregar? O que eu vou ministrar para a igreja? E aí eu falei com a Silvia, falei assim, olha, eu vou falar com o pastor para ele passar para alguém, né? Eu amo ministrar, eu amo pregar, mas eu vou falar para ele. Aí ela falou, não, espera. Aí eu falei assim, eu vou esperar. No sábado pela manhã, Deus me deu essa palavra, por isso que eu sei que você vai ser edificado, porque ela vem de fato de Deus para edificar a sua vida, amém? Nós precisamos entender que momentos difíceis todos nós vamos passar, e quando nós estamos passando por isso, parece que há um turbilhão, muitas e muitas e muitas vozes na nossa cabeça, e nós não sabemos ao certo o que fazer, como fazer, quando fazer, se de fato temos que fazer alguma coisa. Então tudo isso está passando e nós precisamos entender. Eu quero te dizer, você tem que tomar cuidado com as vozes que estão passando na sua mente nesse momento que parece que tudo está dando errado. E pelo menos 4 vozes todos nós escutamos, que é a sua própria voz, a voz das pessoas que lhe cercam, a voz do diabo e também a voz de Deus. Nesses momentos nós estamos sempre cercados dessas vozes, e nós precisamos entender o porquê e como lidar com essas vozes. Então a primeira voz é a sua própria voz. O que você diz para você nesse momento? O que eu tenho que dizer para mim? Deus não me ama. Não pode, eu acabo de sair de uma pregação e de repente acontece um acidente. Eu acabo de ofertar e de repente, o que eu digo para mim nesses momentos? Será que eu digo, nada dá certo para mim? São palavras que às vezes nós falamos para nós mesmos. Eu sou incapaz. Isso só acontece comigo. Tem um amigo meu que fala, eu vou até usar a expressão aqui, eu sou cagado de urubu.
Não vou falar quem que é, mas é a coisa que a gente fala para nós, e a gente tem que tomar cuidado. Eu não consigo, eu não posso, isso não é para mim, Deus não me ama como eu sou, não sou aceito, eu não sou compreendido, porque só acontece comigo. O que você diz para você nesse momento, quando tudo parece que dá errado? O povo de Israel dizia: Senhor, o Senhor trouxe a gente para nos matar agora de sede. Deus dava água. Agora estavam com fome. Deus trouxe a gente para nos matar de fome. Deus dava o alimento. Vinha o inimigo. Deus nos trouxe para nos matar. Aqui é a espada. Deus dava o livramento. Mas eles tinham um conceito de que sempre Deus queria matar eles, que nada dá certo, que Deus não ama. Como que eu lido com a alma? Meus irmãos, a alma você não expulsa. Senão estava fácil conversar com a pastora Meia. Pastora Meia, estou com problema com a minha alma. Vem cada uma expulsão. Ela expulsa. Irmãos, não, a alma não se expulsa. Sabe por que a alma grita? É porque ela quer assumir o controle. A alma quer estar no controle, ela quer ter tudo debaixo do seu controle. Então, com a alma nós não expulsamos, mas nós a sujeitamos a Cristo. Nós vamos falar um pouco mais adiante, mas nós precisamos morrer para nós mesmos. Os coaches podem dizer o seguinte: com a alma você tem que reprogramar as suas crenças limitantes, que tudo realmente tem a ver, porque tudo é uma questão de crença limitante, o que a Bíblia chama de fé operante. Nós precisamos ter uma fé que opera. Talvez você precisa de autoconhecimento, uma terapia. Olha, eu acho que tudo isso tem o seu lugar, tudo isso tem o seu valor, porque nós precisamos entender que a alma é um poço de emoções, e nós estamos lidando com essas emoções. Como que eu vou lidar? Como que eu vou entender tudo isso? A Bíblia chama isso, podia colocar o versículo, Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia chama isso de renovação da mente. A mente é a alma. A sua mente precisa ser renovada. Os seus conceitos precisam ser renovados à luz das Escrituras. A bênção de Deus não está comigo porque aconteceu uma coisa ruim, irmãos. Então os mais amaldiçoados eram os apóstolos, porque eles pregavam o evangelho e eles eram presos, açoitados. Olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele estava ali indo para ser preso. De repente vem o naufrágio do barco, e aí de repente as ondas estão com ímpeto, destrói os barcos. O apóstolo Paulo fala: olha, se agarrem ali aos destroços, e eles conseguem se livrar, vão parar numa ilha chamada Creta. E quando eles estavam lá na ilha de Creta, o que acontece? Paulo vai pegar alguns gravetos para jogar no fogo ali, e quando ele vai pegar alguns gravetos, uma cobra vai e pica ele. O que as pessoas falaram? As pessoas pensaram, concluíram: realmente esse é pecador, porque olha, escapou do naufrágio, mas Deus não deixa ele viver. Mas o que o apóstolo Paulo dizia para si? Ele sabia quem ele era em Cristo. Irmãos, nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais, porque nós estamos em Cristo. Eu tenho uma herança porque eu estou em Cristo. Então eu preciso renovar a minha mente segundo as Escrituras.
O que vai ditar e vai orientar a minha maneira de pensar não é a minha razão, a minha lógica, a minha conclusão natural, porque as ondas vão dar com ímpeto continuamente contra você, os ventos serão sempre contra você, mas se você olhar para a onda e para os ventos, nós vamos chegar a uma conclusão: não dá para ficar aqui em cima, eu vou afundar. Era o que o apóstolo Pedro estava vivendo, ondas estavam batendo, os ventos, e ele olhou para as ondas. Eu quero te dizer, nós precisamos olhar fixamente para Jesus Cristo. A razão diz é impossível, mas a fé diz tudo é possível ao que crê. Nós vivemos acima da razão, por isso a nossa mente precisa ser renovada. Viver pela fé é uma forma de você colocar a alma no lugar. Quando o salmista diz: aquieta-te, ó minha alma, sossega-te, espera no Senhor, pois ainda o louvarei. A vitória virá. Enquanto isso, aquieta-te, ó minha alma. Mas além da sua voz, daquilo que você diz, também existe a voz das pessoas. E olha, geralmente as pessoas, é muito interessante a gente entender isso. A nossa cura vem através das pessoas, mas muitas feridas também vêm através das pessoas, porque nós fomos criados para relacionarmos, e nós precisamos entender o que as pessoas dizem. Por isso eu quero te dizer o seguinte: nós precisamos de ter discernimento e entender o seguinte: eu não vou me abrir com todas as pessoas, eu não vou me entregar a todas as pessoas, porque são pessoas que ferem, que podem ferir, mas eu não posso me excluir, porque se eu me excluir, eu estou me privando da cura, porque Deus nos chamou para relacionarmos. A nossa cura está com o nosso irmão, com o nosso próximo. Aquele que se isola, a Bíblia fala, ele é egoísta e procura os seus próprios interesses. Mesmo que você tenha razão de se isolar, razão quando eu digo é o seguinte: aconteceu uma coisa, você está correto, agora eu vou me isolar, mas você está sendo egoísta e procurando seus próprios interesses. Então eu te falo, você foi chamado para ser curado, mas também para ministrar cura. É nos relacionamentos. Então nós precisamos compreender algumas coisas, algumas dicas práticas com respeito às vozes das pessoas. Entenda o seguinte: na maioria das vezes as pessoas vão te dar conselhos, e às vezes elas muitas vezes não vão compreender com clareza. O conselho não vai ajudar, mas compreenda que ela te ama e que é o seu melhor. Para você que é jovem, que mora com seus pais, escute o que eu vou te dizer. Os seus pais querem o seu bem, querem te abençoar. Todo conselho, por mais que você ache que não tem nada a ver, e talvez você tenha razão em alguns desses conselhos, talvez realmente não tenha nada a ver, mas eles estão fazendo isso por amor a você. Abra sua mente, entenda isso. Por isso que a Bíblia fala que o filho tem que honrar pai e mãe, independente da situação. O honrar é respeito, é comprometimento, é entender. Você não sabe o que um pai e uma mãe faz para cuidar de um filho. Você não sabe, às vezes, as noites de sono que o seu pai e sua mãe perderam por causa de você quando você era criança, e agora você quer assumir o controle. Honre o seu pai. Você pode às vezes discordar, mas você tem que discordar com todo o respeito, com toda a honra. Você tem que entender que ele está disposto a entregar a sua própria vida por você, porque logo logo você vai casar, você vai ter sua família e seu filho, e ali você vai também entregar a sua própria vida, se for o caso.
Mas eu quero te dizer, compreenda isso. As pessoas podem até não saber como te ajudar, mas elas têm boa intenção de te ajudar, a maioria delas. Não tenha as pessoas como inimigos. Deixe-se ser curado pelos seus relacionamentos. Envolva-se. Você não tem que só buscar a cura, mas você oferece a cura. Quando você estende a sua mão, quando você dá um sorriso, quando você dá um abraço, tudo isso nós ministramos cura. Amados, dentro da igreja, aqui hoje, sabe o que tem? Tem pessoas que não conhecem a Jesus. Tem pessoas que conhecem a Jesus, mas estão vivendo na carne. Tem pessoas que conhecem a Jesus, mas são imaturas. Tem pessoas que conhecem a Jesus, mas são, como diz, crianças. Outras pessoas estão aqui, são crentes maduros. Outros estão aqui, nem crentes são falsos crentes. Tudo isso no nosso meio. O que Jesus fala? Para a gente cuidar de todos, porque é Ele que vai separar. O trigo e o joio, quem vai separar é Ele. A minha parte é ministrar cura e receber cura através do relacionamento, amém? Aleluia. Uma terceira voz que sempre está tão presente nesses momentos de dificuldade é a voz do diabo. Diga comigo, a voz do diabo. Talvez você... Sabe qual que é o grande problema do diabo? Escute, o diabo é um príncipe do engano. Ele é um manipulador, é um enganador. Amados, é um ser espiritual que tem acessos a lugares que nós não temos clareza. É um ser que conhece a minha vida, a vida da minha mãe, a vida da minha avó, da minha bisavó, e assim vai. Ele conhece muito, então eu não consigo por mim, pela minha capacidade, lutar contra o diabo. Eu preciso de entender quem eu sou em Cristo. E eu preciso, o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 2:11, que nós não ignoramos os seus desígnios, os seus ardis, as suas estratégias. Grave isso, e você poderia repetir comigo: o diabo é enganador, a sua arma é o engano. Amados, o problema é que quem está enganado não sabe. Quem está enganado não sabe. Nós perdemos muitas coisas por causa do engano, mas nós achamos que está tudo bem. O enganador é Satanás, e ele pode manipular os seus pensamentos de uma forma tão, como que eu falo, de uma forma assim tão discreta, que você não percebe. Vou dar um exemplo para você. O diabo lançando pensamento. Você acha que o diabo não lê pensamento? Eu também creio que não lê pensamento. Mas ele pode lançar alguns pensamentos que você vai chegar à conclusão que é você mesmo. Vou te dar um exemplo. O diabo pode falar para você o seguinte: olha, um pensamento que o diabo lança: calma, Deus é bom, não vai deixar isso acontecer com você. Não, peraí, o diabo vai lançar esse pensamento. Ele é enganador, meus irmãos. Para Jesus ele falou o seguinte: olha, está escrito que Deus vai te guardar, então você pode pular. Está achando o quê? Que ele não pode lançar pensamento bom? Ele falou das escrituras. É lógico que ele pode lançar. Olha, ele fala com você: olha, então calma, Deus é bom, não vai deixar isso acontecer com você. Mas imediatamente ele já lança um segundo pensamento e diz o seguinte: bom, olha o pensamento, isso já é ele falando: se bem que eu já vi isso acontecer com outros crentes. E aí vem o terceiro: bom, eu estou lascado,
Se aconteceu com um crente que era muito melhor do que eu, então estou lascado. Está vendo uma semente que ele lançou? E às vezes você acha que é você pensando. Pode ser que seja você pensando, pode ser que seja sua alma pensando, mas o diabo vai lançar pensamentos assim. Então eu vou te dar uma dica de ouro. Diga comigo, dica de ouro. Porque, meus irmãos, é difícil você saber a origem, mas você não precisa saber a origem às vezes, preocupando com a origem. Você precisa de entender o seguinte: aonde esses pensamentos estão te levando. Porque quando você vê o final, você pode saber quem produziu o começo. Se o pensamento te leva a se isolar, a se machucar, se ferir, a se esconder, se o pensamento te leva a ter medo, culpa, condenação, se o pensamento te faz você ficar mais apavorado, se o pensamento te conduz a não ir mais na igreja, se o pensamento é pensamento para você dar um fim na sua vida, para acabar com esse seu sofrimento, preste atenção. Muito provavelmente é o diabo lançando os pensamentos e controlando sua mente. Saiba para onde esse pensamento vai te levar e entenda que você precisa vencer o diabo. Como que eu venço o diabo? Vou te dar uma palavra. Você vence o diabo dizendo não. Pastor, só dizer não? É só dizer não? Sabe, meus irmãos, o difícil não é você simplesmente dizer o não. O difícil é você ter entendimento que isso estava vindo do diabo. Se você tem clareza, dizer não é fácil. Resistir o diabo não é tão difícil quanto você imagina. É porque você acha que isso está vindo de você. Você precisa dizer não para o diabo. Eu não aceito esses pensamentos de morte. Eu não aceito esses pensamentos, essas dúvidas, essas mentiras. Eu sei que o meu Deus é comigo, Ele é bom, Ele é fiel. Tem muita coisa que às vezes eu não sei explicar, mas eu creio que Ele é comigo. E eu não aceito essa mentira, esse engano. Eu resisto ao diabo. Eu digo não a toda essa obra, todas essas mentiras do inimigo. Em João capítulo 14, versículo 30, Jesus diz: já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Uma outra versão diz o seguinte: eu não vou continuar a falar muito mais convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem direito e nada pode sobre mim. O diabo quer assumir o controle da sua vida, ou assumiu o controle da sua alma com esses pensamentos, mas ele nada tem sobre você. Ele não tem direito sobre a sua vida. Por isso você precisa dizer não para as mentiras do diabo e sim para as verdades de Deus. O difícil de fato é você discernir, mas eu estou te falando, se essas mentiras te desanimam, se esses pensamentos fazem com que você desconfie de Deus, tira sua fé, rouba sua paz, rouba sua alegria, é óbvio que é do diabo. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu não tenho nada com o diabo não tem nada comigo. Pode lançar todos os pensamentos que ele quiser, mas no nome de Jesus todos serão rejeitados, porque eu sei em quem tenho crido. Mais vale a palavra do meu Pai do que a palavra de um mentiroso derrotado. O Senhor é conosco. Precisamos entender isso. Jesus diz: Ele não tem direito e nada pode sobre mim. Quando
Pedro foi falar com Jesus: olha, mestre, não, o senhor não vai morrer não. E ele falou: arreda-te de mim, Satanás. Nós não cogitamos das mesmas coisas. Não brinque com os pensamentos do inimigo. Nós, seres humanos, gostamos de ser vítimas, de sermos o injustiçado, né? De repente alguém falou mal, depois de tudo que eu fiz na igreja, faço de tudo, sempre estou lá, mas aí de repente, na hora que eu tenho oportunidade, eles não lembram de mim. Preste atenção. E aí a gente gosta desse vitimismo. Às vezes é gostoso, mas eu quero te dizer: não brinque com o espírito de morte, não brinque com o engano do diabo. Cuidado, porque senão a raiz de amargura pode brotar no seu coração. Você tem que dizer não prontamente, imediatamente. Diga não. Tira sua paz, tira sua alegria, te condena, traz culpa, desânimo. Repreenda em nome de Jesus e siga em frente, porque nós somos mais do que vencedores. Irmãos, essa luta é contínua, sempre vai haver. Com Jesus, ele estava sendo batizado, ali veio o Espírito Santo em forma de pomba, pousa sobre ele, o céu se abre, uma voz diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus depois vai ser tentado no deserto ali por Satanás. O que o diabo fala para ele? Se você é filho de Deus, então transforma essas pedras aqui em pães. Olha, o diabo estava falando isso após Jesus ouvir dos céus a voz: este é o meu filho amado. Ele sutilmente, ele vai falar com Jesus se é filho. Mas olha como que o diabo, ele é sutil, maligno, e ele omite a palavra amado. Ele omitiu a palavra amado e questionou agora a filiação, questionou Jesus. Sempre o diabo vai tirar você primeiro do amor e depois vai questionar que ele é seu pai. Isso é uma chave. Sempre o diabo vai tirar, eliminar, excluir o amor e depois vai questionar a paternidade ou a sua filiação. Mas você não precisa dar ouvidos. E quando Jesus estava na cruz, completando a obra, eles olham para Jesus e o diabo, através daqueles homens, diz: se você é filho de Deus, desce da cruz e aí nós vamos acreditar. Do início ao fim, o diabo estava questionando se Jesus era o filho de Deus, e Jesus era perfeito. Imagina o que ele não vai fazer comigo e com você. É do início ao fim, mas graças porém a Deus, que em Cristo Ele sempre nos conduz em triunfo. A nossa força é Cristo, é Ele que garante a nossa vitória, amém? Aleluia, somos mais do que vencedores, aleluia. Uma terceira voz também que nós precisamos, essa sim nós precisamos dar crédito, é a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, que também fala conosco. Nessa semana que eu estava falando, essa última semana que foi tensa, complicada, não estava com vontade de ler a Bíblia, vontade de orar, mas nós sabemos que o nosso alimento é a palavra e que eu não tenho para quem ir, como o apóstolo Pedro diz: para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida. Como é bom saber que só temos vida em Deus. E mesmo desanimado, mesmo assim, sem vontade, eu fui ler um pouco as Escrituras, e aí, eu não sei como, mas de repente eu estava lendo o Salmo 84, e olha como que esse Salmo, ele pode nos edificar. No versículo 5, diz o seguinte: como são felizes os que em Ti encontram sua força. Estou lendo a versão NVI.
Como são felizes os que em ti encontram sua força. Isso te anima, isso te alimenta, isso te dá esperança, você perceber essas coisas. Aí no versículo 6, ao passarem pelo vale de lágrimas, ao passarem pelo vale do choro, ao passarem pelo vale de Baca, Baca significa lágrimas, fazem dele um lugar de fontes. Olha o que a Bíblia está dizendo, meus irmãos. Como é feliz os que em ti encontram força. Quando eles passam pelo vale das lágrimas, Deus transforma aquele lugar em fontes de água. O versículo 7 diz: prosseguem o caminho de força em força. Diga comigo, força em força. Nós somos chamados para viver de força em força, não de força em fraqueza, força em fraqueza, força em fraqueza, mas é força em força. A Bíblia chama isso de fé em fé, de glória em glória. No versículo de número 11 fala assim: o Senhor concede favor e honra. É tudo que eu preciso, favor e honra. E no último versículo 12 fala: como é feliz aquele que em ti confia. Nós, amados, nós precisamos de ouvir a voz de Deus. Porque o diabo, ele está constantemente falando, a nossa alma está gritando dentro de nós. As pessoas às vezes nos cercam, tentando ajudar, muitas vezes sem o discernimento adequado. Mas a palavra de Deus, a voz de Deus está aqui, disponível para nós. Nós precisamos abri-la, precisamos falar: fala comigo, Senhor, me alimenta, aqui é o meu alimento, aqui é a minha esperança. E aí você pode deparar com alguns textos como esse e entender que feliz é aquele que confia, feliz é aquele que recebe força, feliz é aquele que depende de Deus. Aqui é a palavra. Precisamos ouvir o que Deus diz. Por isso precisamos conhecer um pouco mais das Escrituras. Deus diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O nosso Deus diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor diz o seguinte: que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É Ele que me faz caminhar por pastos verdejantes, me leva para águas tranquilas. Ele refrigera minha alma. Ele prepara para mim uma mesa na presença dos meus adversários. Ainda que eu vá para um caminho de morte, eu não preciso temer mal algum, porque Ele é comigo. O seu bordão, o seu cajado me consolam. E Ele ainda garante que a sua bondade, a sua misericórdia vão me acompanhar todos os dias. Todos os dias, porque Ele me escolheu. Ele diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Se Deus te escolheu, pode ter certeza, Ele fez a escolha certa. Por isso o diabo não tem nada com você mais, não pode nada mais, porque Deus é contigo. Ouça, Ele diz: não temas, não te assombres, não se atemorize, não desanime, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele diz: creia, apenas creia. Eu nunca te deixarei,
jamais te abandonarei. É essa voz que tem que dirigir a nossa vida, mas nós encontramos essa voz aqui nas Escrituras. Precisamos nos alimentar da palavra. É inegável que todos nós passamos por esses momentos, esses tempos difíceis, nesses tempos que parece que nada dá certo, mas precisamos ter esse discernimento. Quando é a alma falando, quando é as pessoas falando, quando é o diabo falando, mas precisamos dar ouvidos à voz de Deus. E eu preciso de entender para destravar, escute, para destravar a sua vida, para trazer um esclarecimento ainda maior. Você precisa de entender o porquê nós passamos por momentos assim, porquê nós passamos por momentos que parece que nada dá certo. Primeiro, você passa para entender quem está vivendo de fato. Coloque para mim, por favor, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha o que o apóstolo Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Pode deixar esse texto mesmo quando eu terminar de ler. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amados, nós passamos por esses momentos difíceis para que a gente entenda quem de fato está vivendo. É você ou é Deus? Sabe, às vezes nós falamos na igreja morrer para nós mesmos, negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Às vezes eu vejo alguns ensinamentos e parece que o que eles querem dizer com morrer para si mesmo é o seguinte: vamos supor, Deus quer, eu quero comprar uma casa. Aí Deus fala para você: não, você não vai comprar uma casa não, quero que você more de aluguel. Aí você fala: então tá bom, vou negar a mim mesmo, vou morar de aluguel. Deus fala para você que gosta de cantar: olha, você precisa trabalhar com os kids. Você gosta de ser um adorador, melhor dizendo. Não, nada contra os kids, hein? Pode fazer os dois. Mas às vezes a pessoa tem uma paixão, uma chama para ser um adorador. E aí de repente, parece que é como se Deus fala: não quero que seja um adorador não. Quero que você trabalhe nos kids. Não, eu não gosto de nada. Mas você tem que negar a si mesmo e morrer para você mesmo, tomar a sua cruz e vai. Parece que Deus está querendo frustrar as nossas vidas sempre. Isso não é morrer para si mesmo, não é negar a si mesmo, não é tomar a sua cruz. Morrer para si mesmo, meus irmãos, é o seguinte: ou a alma vive, ou a fé, ou o Espírito. Ou é você dando direção, ou é o Espírito dando direção. Ou melhor, você vive pela sua razão, ou você vive pela fé. Coloca o versículo por favor de novo. Olha o que o apóstolo Paulo diz: estou crucificado. Ou seja, eu já morri. Eu morri para esse mundo. Agora, ele diz agora, já não sou eu quem vive. A minha vida não é minha mais. Eu fui comprado por um alto preço. Eu fui crucificado. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Ele vive, e este viver que eu vivo na carne, lutas, dificuldades, problemas, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé no Filho que me amou. Isso é negar a si mesmo. Preste atenção, eu vou deixar mais claro. Negar a si mesmo é você não ser dirigido pela sua alma. Morrer para si é morrer para a alma e deixar o Espírito. Em suma, para ficar mais claro, é você viver pela fé e não pelo que você vê. Isso é morrer para si mesmo.
Porque quando nós não temos respostas às nossas dúvidas, quando tudo parece que está errado, que está dando errado, a nossa alma está esperneando e gritando, porque ela quer assumir o controle, ela quer viver, ela quer estar no controle. Mas escute, você tem que olhar para Deus e viver pela fé. Ele dirige, Ele conduz, Ele instrui. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Aleluia, isso é morrer para nós mesmos. Não seja dirigido pela alma. A alma você vai quebrar muito a cara. Sabe, quando a Bíblia fala do crente carnal, é o que vive no seu instinto natural. Nós somos espirituais. Por isso a palavra de Deus diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar as suas veredas. Isso é viver pela fé, é quando você reconhece Deus em todos os seus caminhos. Amém? Uma segunda verdade importante, porque nós passamos por esses momentos, como diz o nosso, do filme do Homem-Aranha, lá o tio Ben, ele diz: grandes poderes, grandes responsabilidades. Por que que os testes são fortes? Porque as coisas parecem ser tão difíceis. Por que que tudo parece ser mais difícil às vezes para você? Quero te dizer o seguinte: Deus tem planos maiores. Se Deus tem um teste grande, é porque Ele tem uma honra tremenda sobre a sua vida. Joyce Meyer diz o seguinte, ela fez uma pergunta para Deus: por que que eu não posso assistir alguns filmes que os outros podem? E Deus respondeu para ela: você não pediu muito? Eu estou te preparando para muito. A palavra de Deus diz lá em Tiago capítulo 1, do versículo 2 ao 4, que nós precisamos ter por motivo de alegria o passar por várias tribulações, porque depois que passarmos pelas tribulações, ela vai produzir perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Você está sendo guiado para um lugar de perfeição e integridade, sem te faltar coisa alguma. Porque nós temos visto aí, irmãos, muito mau testemunho, porque pessoas às vezes negligenciaram o processo. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações com a consolação que recebemos de Deus. Você passa por essa tribulação, por essa dificuldade, por esses testes difíceis, para que você possa ministrar vida para as pessoas, consolar as pessoas, transferir essa unção, ministrar esse consolo que você recebeu. Porque, irmãos, sabe uma das formas da gente provar a veracidade das Escrituras? Eu falo de maneira histórica. Nós somos cristãos, nós sabemos pela fé, mas é o seguinte, se a gente pegar a história que o mundo conta, o mundo, não estou falando da igreja, o mundo falava o seguinte: muitos cristãos eram levados e eram lançados ali para serem comidos pelos leões, torturados, e eles morreram ali. Olha, eu quero te dizer o seguinte: por causa dessas grandes provas que eles passaram, isso nos traz uma convicção historicamente de que o que nós estamos falando é verdade, porque eles entregaram a própria vida para comprovar o que eles estavam falando que acreditavam. Então até quem não é crente, se for um pouquinho consciente, vai ver você, se o cara está
eles morreram por algo, muitas pessoas entregaram suas vidas a Jesus. 2 Coríntios capítulo 1, no versículo 8 ao 10. Irmãos, o apóstolo Paulo diz: não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, que foram muito acima da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança de escapar com vida. Olha, pode voltar para o versículo 8, tem uma outra versão que o apóstolo Paulo diz o seguinte: irmãos, eu não quero que vocês ignorem a tribulação que nós passamos. E ele diz o seguinte: ao ponto de desesperarmos da própria vida. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo. Eles perderam a esperança da vida. A tribulação foi tão grande que eles falaram assim: olha, chegou o fim. Pode colocar no versículo 9. De fato, havia sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos. Isso aí é morrer para si, meus irmãos. Isso aqui é tomar a cruz, é negar a si mesmo, não confiar em si mesmo, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e nos livrará de tal perigo, de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a nos livrar. Aleluia, aleluia. Nós passamos pelas lutas para que outras pessoas sejam consoladas. Somos provados e aprovados para sermos íntegros e em nada deficientes. Quando nós ministrarmos, nós vamos ministrar vida e não morte. E eu quero te dizer o seguinte: coloque sempre a sua esperança em Cristo. E nós precisamos entender, por último, precisamos entender uma terceira verdade: que nós estamos em meio a uma batalha. Existe uma batalha que nós travamos, uma batalha espiritual de fato. Mas eu quero te dar uma boa notícia, porque a batalha, só para você entender o seguinte: imagine aqui que eu estou com a minha esposa no carro e a gente para num local e de repente um assaltante, alguém aborde a gente ali, né, com uma arma e aponta e fala: olha, passa aí o celular, passa aí a carteira, com uma arma. Irmãos, vou mudar a cena. Nós estamos caminhando ali num passeio e tal, né, de mão dada, aquele clima gostoso. Um assaltante, um cara armado, com um revólver, aponta para você e sua esposa e fala: passa a arma. Passa a arma não, passa o dinheiro. Passa o dinheiro, passa a carteira. O que você vai fazer? Quem vai enfrentar? Alguém aqui vai enfrentar, sinceramente? Fora o Marcelo, mas esse aí alguém vai enfrentar, meus irmãos? Ah, tem um ali, ó. Deus abençoe, irmão, mas não faz isso não. Ó, geralmente o cara está armado. O que você faz? Pega e passa a carteira, o celular, tudo. Agora vamos imaginar o contrário. O cara só chega com uma faca e pega a faca ali, está o pastor Paulinho e a pastora Cris, pega a faca, passa o dinheiro, passa a carteira. O pastor Paulinho está com a arma. Irmãos, ele não anda armado não, tá? Aí eu não sei. Aí, agora eu que estou com a arma, o que você acha que eu vou fazer? Aí eu vou só fazer, como é que é o negócio? Não vou fazer. Como que é que o senhor falou? Só isso. O que vai acontecer? Ó, cara, vai embora. Por que eu estou dizendo? É uma batalha, é uma luta. Mas nós pintamos a luta espiritual tão terrível que parece que o diabo está com a arma e nós estamos desarmados. Então, quando a gente ouve falar do diabo e das suas artimanhas, a gente chega, opa, eu tenho que me render. Mas não, meus irmãos, a batalha espiritual só é possível porque
Cristo já conquistou a vitória lá na cruz. Aleluia, você pode aplaudir sim ao Senhor. A batalha espiritual só é possível porque a vitória já é garantida. Ninguém entra numa batalha com a perspectiva de morrer. Nós entramos porque nós acreditamos que nós vamos vencer. E no reino espiritual nós somos mais do que vencedores. E o diabo, ele é um mentiroso e enganador. Por isso ele ruge como leão, mas ele não é o leão. Nós servimos o leão da tribo de Judá, o verdadeiro leão. Nós somos filhos desse leão. Nós podemos vencer. Então, existe a batalha? Existe sim. Mas eu entro na batalha não para vencer, mas porque eu já sou mais do que vencedor. Eu entro na batalha para me apropriar daquilo que já foi conquistado para mim na cruz. Eu não preciso viver debaixo de medo, de culpa e de condenação, porque na cruz tudo isso foi cravado. Irmãos, nós temos que ser felizes, ousados e intrépidos, mesmo no meio da dificuldade. Pega a epístola de Paulo aos Filipenses, tem um momento que ele fala, entristecidos, ele fala dele, mas sempre alegres. Você pode estar entristecido, mas sempre alegre. Mas como assim? Você pode passar por dificuldades, como a Bíblia fala, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em Cristo Jesus. O máximo que pode acontecer é desgastarmos um pouco o exterior, mas nós somos renovados no nosso espírito, e é ali, e é aqui que nós vencemos. A palavra nos fala da batalha para a gente apropriar da armadura de Deus, das verdades contidas. Meus irmãos, o que nós precisamos é entender e desfrutar do poder de Deus que está disponível para a igreja. Nós precisamos compreender isso. A igreja primitiva, ela não orava pedindo para Deus livrar das perseguições, mas eles pediram força e poder para suportar e poderem testemunhar, mesmo em meio às lutas e dificuldades, mesmo açoitados, jogados na prisão. Eles estavam ali adorando e louvando ao Senhor, porque existia uma força interna, uma convicção, uma certeza, algo que valia a pena eles enfrentarem, porque eles sabiam em quem eles acreditavam. Às vezes nós não somos cumprimentados e nós queremos abandonar tudo. Às vezes nós percebemos uma falha e nós já queremos julgar e largar tudo. Amados, nós chegamos a uma conclusão: se tem uma coisa que é forte, muitas vezes no nosso meio é a fraqueza. Mas como assim? Porque às vezes está tão latente a nossa fraqueza. Qualquer coisa, qualquer dificuldade nos abala. Não vou dar mais dízimo não, porque parece que Deus não me abençoa. Não vou ofertar mais não, porque Deus não me honra. Você tem que entender o seguinte: nós fomos chamados para crer e perseverar e avançar. Nós não somos dos que retrocedem. Nós não abandonamos o nosso Criador por causa de uma dificuldade e problema. Nós somos daqueles que avançam, que enfrentam e que vivem por algo que vale a pena viver. E se for necessário, a gente morre por algo que vale a pena morrer. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós sabemos que a nossa pátria é celestial. O meu nome está escrito no livro da vida e não será apagado. O Senhor, Ele garante a vitória.
Nossas limitações e fraquezas precisam ser entregues a Deus, para que Ele se faça forte através da nossa vida. Aproprie-se do cinto da verdade, da couraça da justiça, do escudo da fé, das sandálias do Evangelho, do capacete da salvação, da espada do Espírito, e avance, e enfrente. O diabo vai lançar uma mentira, você tem um escudo da fé, você pode se defender. Diga não às mentiras, saia desse mundo agora que você está vivendo de mediocridade, e desfrute do que Deus tem de melhor para você. Eu quero convidar os vencedores a se colocar de pé, aqueles que creem que Deus é com eles. Aleluia. Oh Senhor, feche os seus olhos onde você está. Tempo de você agora orar. Cinto da verdade, compreenda as verdades que estão escritas a seu respeito. Ele te escolheu, Ele te chama pelo seu nome, Ele planejou você antes de você estar no ventre da sua mãe. Escute, você é muito amado, você é escolhido, Deus te chamou para isso, mas você precisa dizer não para essas mentiras que estão dominando a sua mente. É você que precisa dizer. O seu pai não pode fazer isso para você, sua mãe também não pode. Você precisa de falar: Senhor, eu creio, revela-te a mim, eu te dou a oportunidade que o Senhor precisa. Muda a minha vida, muda a minha história, me ajude na falta de fé, mas eu quero viver o melhor do Senhor. Não deixe a sua alma dirigir mais a sua vida. Basta, basta. Fala: quieta-te, ó minha alma. Você não dirige, você é dirigida. Você é conduzida. Para que medo? Para que culpa? Para que condenação? Não tem mais isso sobre a sua vida. Isso é mentira do diabo. Dê um basta. Você precisa entender. Quando o gigante se levantou contra Davi, e ele afrontou Davi, ele disse o seguinte: hoje mesmo eu vou acabar com a sua vida. Ele estava com a sua arma, ele estava ali com a sua armadura. Era um cara que realmente metia medo, era um gigante. E ele olha para Davi e fala: hoje eu vou te matar, eu vou acabar com a sua vida, eu vou te destruir, eu vou te eliminar. Você não tem futuro, você vai morrer, Deus vai acabar com você. Deus, os meus deuses vão te entregar na minha mão. Ele falou isso para Davi. Oh, meu irmão, minha irmã, você não precisa deixar o diabo ter a última palavra, não. Quem tem a última palavra é você. Davi falou: olha, você vem contra mim com essas armas, mas escute, eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. E sabe o que mais que Davi disse? Ele não parou por aí não. Ele falou: hoje mesmo eu vou arrancar sua cabeça, e as aves do céu virão e vão comê-la. Quem que você está achando que é? Fala isso pro diabo. Quem que você acha que é? Eu sou filho amado. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Se tem alguém que tem que ter medo, é o diabo. Porque nós podemos todas as coisas, porque foi conquistado por nós na cruz. Ah, meu irmão, minha irmã, minha confiança está em Cristo. Diga comigo: a minha fé está em Cristo, a
minha confiança está em Cristo. A minha fé está em Cristo. Aleluia. A minha confiança está em Cristo. Tem ciúmes de mim. O teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou.
é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu beijo acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Quando penso Que ele me ama, Você que quer fazer parte desse exército mais que vencedor, coloque a mão sobre o seu coração. Faça essa oração comigo. Repita comigo nessa noite. Diga comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te entrego a minha vida. Eu te convido a entrar no meu coração. Eu te confesso, te reconheço como meu Senhor e como meu Salvador. Eu volto para estar caminhando contigo. No nome de Jesus, eu quero andar contigo, Jesus. Por isso, em teu nome, eu estou voltando para ti nessa noite, no nome de Jesus. Aleluia. Eu quero convidar você que fez essa oração pela primeira vez, ou você que está se reconciliando. Eu gostaria de orar por você. Eu queria que você erguesse a sua mão. Você que orou essa noite, entregando a sua vida. Amém, minha irmã. Aleluia, amém. Você levante a sua mão bem alto. Tem algumas pessoas aqui na galeria. Você que quer fazer parte desse exército de mais que vencedor. Você que talvez estava longe dos caminhos, ou agora essa noite quer entregar a sua vida. Erga bem alto a sua mão. Bem alto a sua mão, com ousadia e intrepidez. Aleluia. Glória a Deus por cada vida, por cada mão levantada. Eu quero dizer, esta é a sua noite, esse é o seu momento. Você está tomando a melhor decisão da sua vida. Por isso, você que levantou sua mão, eu gostaria de te convidar a vir aqui à frente. Nós queremos como igreja orar por você. Você, vem aqui à frente, vocês que levantaram a mão. E escute, eu creio que tem mais pessoas que o Espírito Santo está trabalhando. Você talvez não ergueu sua mão, mas esse é o seu momento. Ainda dá tempo de você vir aqui à frente. Você agora, ainda dá tempo. Se você quer que a gente ore com você, não deixe a timidez e nem o medo de se separar. Nesse momento é tempo de você dizer não para as dúvidas e não para as mentiras. Ainda dá tempo de você vir aqui à frente. Ainda dá tempo, oh Senhor. Ele te ama. Ele nos ama. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós enquanto nós éramos pecadores. Estenda suas mãos sobre cada um desses irmãos que com ousadia
aqui reconhecendo o senhorio de Cristo. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos por cada vida que estão aqui se entregando aos teus cuidados. Como igreja, no nome de Jesus, nós recebemos cada um no corpo de Cristo, como agora como parte da nossa família, e nós queremos ministrar sobre cada um deles a unção do teu Espírito, o favor do Senhor, a graça do Senhor, a sabedoria do alto, a unção do Senhor. Nós ministramos no nome de Jesus a paz que excede todo entendimento, que a alma delas, de cada uma dessas pessoas, venham encontrar refrigério e descanso em Cristo, que essa obra que o Senhor começou, que o Senhor complete. Nós abençoamos cada um e profetizamos vida, sabedoria, discernimento e clareza no nome de Cristo Jesus. Vocês que estão aqui na frente, nós queremos dizer para vocês que vocês são bem-vindos no nosso meio. É um privilégio tê-los aqui conosco. É prova do amor, do cuidado do Pai para com a vida de vocês. Conte conosco. Vocês estão entregando a vida para Jesus, mas agora estão ganhando também uma família. É um privilégio para nós. E quando eu contar de 1 até 3, eu gostaria que vocês, quando eu falar 3, vocês vão olhar para trás e vocês vão ver que vocês também têm uma família para estar junto com vocês. Amém? Amém? Nós vamos contar e vocês poderão fazer isso no nome de Jesus. Vamos lá, igreja? Vamos lá? Contando 1, 2 e 3. Sejam bem-vindos em nome de Deus. O Senhor é bom o tempo todo. Só para falar, irmãos, sobre o livreto, vocês podem doar também para consolidação, tá bom? Vai ser muito bem-vindo no nome de Jesus. Glória a Deus. Levanta suas mãos para os céus. Pai, nós te somos agradecidos por essa noite maravilhosa. Te somos agradecidos porque a sua palavra que é o alimento, Senhor. Nessa noite nós estamos saindo daqui abastecidos, Pai amado, reforçados, meu Deus, e a nossa semana será abençoada, porque nós sabemos que nós somos filhos amados, sabemos, Jesus, que nós somos mais que vencedores em Ti. Pai amado, que o Senhor possa abençoar, Jesus, cada família que aqui está, abençoe o amanhã de cada um que aqui está, Senhor Jesus. Deus, nós colocamos nas suas mãos cada casa, Senhor, nós colocamos cada bairro dessa cidade, colocamos nas suas mãos, meu Deus, e te somos, meu Pai amado, muito gratos, porque o Senhor tem derramado do seu amor. Pai, faça o que apraz o teu querer e a tua vontade em nossas vidas. Encha-nos da tua graça, encha-nos do seu conhecimento, encha-nos da tua unção, Pai, cada dia mais, em nome de Jesus. Que a sua semana seja abençoada, que a sua vida seja abençoada, em nome de Jesus. Pra cima, aleluia! Aleluia!